estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Maria Dirce Gontijo e nessa aula nós vamos retomar o tema, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Não é isso, professora? Sim, Bruno, isso mesmo. Olá, alunos do sexto ano, vamos lá então. O tema que nós vamos estar tratando aqui hoje, né, que a Bruna acabou de falar, que é a invenção do mundo clássico, o contraponto com outras sociedades, né, ele traz a habilidade 7x e A8 do nosso currículo referência de Minas Gerais, tá? E aí são assuntos abrangentes, mas vamos tentar fazer aqui, né, da melhor forma possível para vocês terem uma revisão, uma retomada aí do PET todo. Aí, Bruna, você lê para mim, por favor? Claro, vamos ler. O continente africano protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta. A África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre essas civilizações, podemos destacar o Egito Antigo, sociedade que se organizou às margens do rio Nilo. Observe os dois mapas da África. Gente, em cima desse texto aqui, a gente vai descobrir um monte de coisa. Então, vamos fazer de conta, tá, Bruna, que a gente está indo lá para a África, porque é muito bacana a história, né, de onde realmente começou, né, o ser humano, as nossas civilizações. Bom, eu trouxe aqui, né, esse mapa aqui é um mapa do atual, né, do atual Egito, e aqui o do Egito Antigo. Aí eu só gostaria, assim, né, que você... A imagem eu acho que não está dando para ver muito claramente, mas para falar com vocês assim, que isso daqui está mostrando regiões desérticas, tá? E aí, então, em cima desses dois mapas, que aqui a gente já não vê isso, né, de certa forma, tá? Nós vamos estar começando, então, né, a trabalhar aqui as atividades que estão lá no nosso PET, tá? O que você acha, o que você sabe a respeito do continente africano atual? É isso? Ele é o terceiro continente mais extenso do mundo, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, quer dizer, é muita terra, né? É muito grande, muito extenso. Ele cobre 20,3% da área total firme do nosso planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra e a sua população hoje é de aproximadamente 1 bilhão de pessoas e possui 54 países independentes. Aí eu faço a pergunta aqui, o que você já ouviu falar do Egito Antigo? E o que você já ouviu ou sabe também dessa civilização? Bom, a civilização egípcia, ela teve início lá por volta do ano de 4000 antes de Cristo, né? Foi quando surgiu, na verdade, a escrita que começou, a gente saiu da pré-história e veio para a história antiga, né? Com o surgimento da escrita, que vai ser dos sumérios, a invenção. Ele desenvolveu-se em uma estreita faixa, né, de terra no nordeste da África. E, embora ela estava cercada por desertos, como eu mostrei no mapa, né, do Egito Antigo, apresentava fatores naturais como a água do rio Nilo, que né, ele era e ainda é, né, um oásis ali na África, tá certo? E aí, claro que as águas do Nilo, ela proporcionou solos férteis ali, para que o homem, então, fixasse, né, moradia ali próximos às regiões ali do rio Nilo, e aí o homem tornou-se sedentário e começou, então, essas grandes civilizações. Aqui eu trouxe uma pirâmide, uma esfinge, com as pirâmides, né, aqui do Éfrem e da Quéops, né, que é muito interessante. Pesquise na internet que você vai achar mais coisas interessantes sobre esse Egito Antigo. E aí eu te pergunto, se o Egito Antigo era composto por desertos, né, ele tinha o rio Nilo, que é o rio mais extenso do mundo.
Me parece que é por volta de 6.650 quilômetros, é aproximado isso daí, né, a extensão do Rio Nilo. Então, é um rio enorme mesmo. Nesse contexto, então, gente, qual que seria a importância, né, do Rio Nilo lá para essa civilização? Bom, ele tem, claro, suma importância. Por quê? Porque lá que desenvolveu a civilização egípcia, né? E esses povos, então, eles habitaram a área desértica, mas que era próxima ao rio. Por isso que eles tiveram condições de sobrevivência. Ele fornecia a água necessária para a sobrevivência desse povo e para o plantio também, para a alimentação deles. Então, gente, continuando aqui, ó, né, na importância do Rio Nilo, no período da cheia, as águas transbordavam, tá, e inundavam essas margens. Aí, com isso, então, era depositado, né, as folhagens, as coisas que vinham ali e formava uma rica camada, né, que chama humus. E essa camada, então, o que ela fazia? Ela fertilizava, esse humus fertiliza o solo, né, propiciando aí, né, uma melhoria na questão da fertilização do solo mesmo nesses plantios. E atualmente, né, o Nilo ainda, esse rio Nilo ainda garante, né, a sobrevivência de 1/10 da população africana. Então é muita coisa, né, Bruna? Se você for pensar a importância que esse rio Nilo tem para a sociedade africana até na atualidade. Bom, nós vamos aqui agora então para a semana aqui 1, continuando com a atividade 2. Aí você lê para mim, Bruna? Claro. A sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Abaixo temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Bom, a pirâmide aqui, obrigada, Bruna, a pirâmide aqui, não sei se vai estar dando para você ver nitidamente aí, tá certo? Mas é uma pirâmide, ela tá lá também, e lá no seu PET. É uma pirâmide muito interessante porque é nítido aqui que a gente vê a hierarquização que tinha essa sociedade egípcia aqui na época, tá? Eu vou estar falando aqui para vocês a função que cada um desenvolvia dentro dessa pirâmide. Bom, quem está lá no topo, né, vocês viram que a pirâmide ela está aqui no topo estava quem? O faraó, que era considerado um verdadeiro deus na terra, e ele tinha então a sua autoridade era absoluta, tá? Ele concentrava todos os poderes, administrativo, o político e o poder religioso. Abaixo lá do faraó, né, lá na pontinha também, vinham os nobres, que eram quem? Os administradores das províncias ou os comandantes dos principais postos do exército. E lembrando que esses cargos aqui também, como o do faraó, era cargo hereditário. Isso é o quê? Que passa de família para família, de pai, né, para filho. Abaixo dos nobres vinham os sacerdotes, que eram os senhores, que eram dono da cultura, porque eles é que eram as pessoas letradas da época, tá? Eles então presidiam as cerimônias religiosas e administravam o patrimônio dos templos, e que não era pouco, tá, gente? Porque todas as oferendas que era depositada ali nesses templos, quem comandava isso eram esses sacerdotes. Continuando aqui com a sociedade, abaixo vinham os escribas, que eram também pessoas letradas, tá? Eles eram funcionários da administração pública, eles sabiam ler, escrever e contar. Por isso, então, eles realizavam o quê? As cobranças de impostos, que era o que sustentava, né, a riqueza lá do imperador e do faraó e das suas famílias e de quem estava acima aí nessa pirâmide social. E claro que eles fiscalizavam, né, a situação econômica e organizavam as leis ali dentro desse império. Abaixo deles vinham os artesãos, que eram os trabalhadores das cidades, como os barbeiros, ferreiros, carpinteiros, barqueiros e por aí vai. E muitos trabalhavam na construção dos templos e das pirâmides, tá? Esse povo aqui, gente, apesar de tanto trabalho, eles viviam na pobreza, tá? Abaixo, né, desses
escribas aqui, escribas não, desculpa, dos artesãos, vinha, né, os felás, que eram os camponeses e pessoas que trabalhavam na construção de obras públicas, no transporte e constituíam também a maioria do povo egípcio. E esse povo aqui, eles não eram só pobres não, eles viviam miseravelmente mesmo, tá? Só conseguia mal o que era para eles se alimentarem. E depois lá no pé da pirâmide, né, que a gente coloca aqui, né, aqui assim, ó, estava quem, gente? As pessoas que eram os escravizados. Na verdade, lá naquela época, ainda não usava esse termo escravizado. Eram os escravos, mas eram os escravos que eram o quê? Prisioneiros de guerra. Não existia, não existe isso, né? Você não vai achar a palavra escravizado em livro, porque lá nessa época não era aquela escravidão que a gente conhece, que foi escravizado, né? Agora na modernidade, não. Porque esse escravo lá, ele era aquela pessoa estrangeira ou aquela pessoa, né, que cometia algum delito, tá? Ou então o prisioneiro de guerra mesmo. E uma coisa bacana aqui é que esses escravizados ou escravos, eles tinham determinada liberdade, tá? Eles tinham os direitos civis deles, que eles podiam casar, eles podiam, né, casar com pessoas livres, eles podiam ter bens, eles podiam testemunhar nos tribunais e várias coisas outras, né, que diferencia também esse povo escravizado, tá? Aí vamos lá, a religião lá na sociedade, né, egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Aí lá no PET de vocês, o professor pediu para você estar listando deuses, né, que você ache interessante. Eu trouxe aqui, né, poucos, tá? Trouxe aqui só dando exemplo para você. No culto oficial destacava-se o Amon-Ra, que é a fusão do Ra, que é o deus do sol e criador do mundo. E o Amon, que é o deus protetor de Tebas, né, que era uma cidade muito importante lá, tá? E no culto popular, né, que o povão participava, Osíris, que é o deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos. E a Ísis, que é a deusa esposa e irmã, né, de Osíris. E o Horus, tá? Que é o deus do céu, que seria o filho de Ísis e Osíris, tá? Mas você pode completar a sua tabela aí com quantos deuses você quiser e que tem umas coisas muito bacanas sobre eles. Bom, para além da questão religiosa aqui, que tem a atividade 3 da página 65, os mesopotâmicos, agora a gente está passando por uma outra civilização antiga, tá? Que é a civilização mesopotâmia. Fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, porque eles adoravam o uso de arcos e baixos relevos. Aí então, né, foi pedido para você listar as principais descobertas desse povo mesopotâmico. Dentro da astronomia, eles, né, se interessaram no estudo das estrelas do céu, eles já previam os eclipses, né, e os solstícios, né, que um é referente à lua e o outro ao sol. Eles elaboraram já um calendário com 12 meses, né, com base nos ciclos lunares, e eles dividiram o ano em 2 estações, que seriam o inverno e verão, e que isso daí deu origem ao quê? À astronomia e à astrologia. Foi um povo muito desenvolvido, tá, gente? Dentro da escrita, foi eles que fizeram a descoberta da escrita. Foram os sumérios que descobriram a escrita lá por volta de 4.000, né, mil anos antes de Cristo, como eu coloquei aqui no início da nossa aula. A escrita era feita, né, em argila mole com um estilete, por isso que ficava essa forma aqui, é como se fosse um prego em forma de cunha, tá? E por isso então que ela foi chamada de escrita cuneiforme, ok? Que ela tinha sinais. Inicialmente, ele só dedicava essa escrita aqui para registrar o rico patrimônio acumulado ali pelos povos mesopotâmicos, né, dos templos. Mas depois eles passaram a fazer outros tipos de registros, como os religiosos, os literários e os jurídicos. Dentro da matemática, os babilônios também foram extremamente desenvolvidos, tá?
eles tinham incrível habilidade pela matemática. Inclusive, na época, eles já faziam cálculos envolvendo multiplicação, raiz quadrada, divisão cúbica, né? Que hoje eu vi a aula, né, do professor aqui. Isso lá na época deles, eles já faziam aquilo lá que o professor Júlio fez aqui hoje, né? Ao vivo para os alunos aí do ensino médio. E na geometria, eles já possuíam cálculos, né, de áreas, né? Para ver a área de sólido, de geométricos, de volumes e etc. Aqui vem um textinho, eu peço a Bruna para ler rapidinho para mim, por favor. Vamos lá. Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, pré-história americana, história pré-colonial. Todas essas perspectivas destacavam a descoberta e subsequente invasão europeia do continente. A partir de 1492, como um divisor de águas. Aí eu vou pedir aqui, ó, para a gente estar, né, observando o mapa que eu vou estar colocando aqui, mas vocês viram que história pré-colombiana, história americana, história pré-colonial e tem outros títulos, significa a mesma coisa, tá? Aí, bom, aqui tem um mapa, né? Um mapa bacana aqui, que eu vou estar fazendo a pergunta para vocês. Qual continente que está representado nesse mapa? É o continente americano. O que as regiões em destaque representam? Vocês depois voltem aqui nos slides e dêem uma olhada, tá? Que tá bem claro ali. Então, seria o quê? Representando a localização de cada civilização pré-colombiana, que a gente deu ênfase aqui para 3 povos. Quais os povos pré-colombianos foram listados no mapa? Aí eu citei aqui, que vocês vão estar vendo lá, que foi os incas, os astecas, os maias, os gês, tupis e os aruaques, tá? Inclusive aqui nós temos os índios nossos aqui do nosso território brasileiro, que a gente vai estar vendo aí nas nossas próximas aulas, tá? Bom, gente, o Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade nossa aqui brasileira de conservação e proteção integral da natureza, que se localiza lá nos municípios de Piauí, né? Lá no Canto do Buriti, no Coronel José Dias, no São João do Piauí e São Raimundo Nonato. A gente vê mais falando em cima aqui desse local aqui do São Raimundo, né, do Raimundo Nonato, tá? Esta é a área que tem a maior e mais antiga concentração de sítios arqueológicos aqui no território, né, brasileiro e na América, tá? Estudos científicos, né, confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana, quer dizer, antes do Cabral chegar aqui. Abaixo, você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico lá da Serra da Capivara. Aqui eu trouxe, então, né, lá onde é o sítio, tá? Que está a atividade lá 72, na página 72, 73. Aí eu quero que você observe essa imagem, que é uma imagem, né, lá que está lá na Serra da Capivara. E uma imagem muito bacana, né, Bruna? Que demonstra um monte de coisa aqui pra gente. Aí eu te pergunto, que nome que se dá a essa imagem? Chama-se pintura rupestre, tá? Que denomina as representações artísticas, né, pré-históricas, que era realizada nas paredes das cavernas, né, que era realizada nas superfícies rochosas e até em céu aberto. E quais que foram os recursos que esse povo utilizava para fazer essas pinturas, gente? Era muito interessante, porque os materiais eram todos tirados, sabe, da natureza, né? Eles não tinham as tintas que a gente vai lá, compra e vai pintar o seu quadro, não. Então eles pegavam, por exemplo, a argila, os minerais, eles batiam aquilo ali, faziam o pó, tá? Que dava um pó colorido, carvão, ossos carbonizados e vegetais. Aí eles pegavam a abelha ou resinas de árvore para dar uma viscosidade na tinta e ela ficar presa lá legalzinha, né? Para não sair mais, por isso que a gente vê hoje. Pela imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos do povo, né? Que vivia aqui nessa América Antiga? Sim, pois as pinturas rupestres, elas retratam cenas do cotidiano desses povos, com enfoque para a caça
onde se destacam animais como os bisões e os mamutes, que eu trouxe aqui para vocês, né, para confirmar isso para você, tá? E aí, então, a nossa aula, né, terminou. Eu espero que em breve a gente encontre para dar continuidade aqui, né, no trabalho que está sendo feito aqui com o PET 4, dando continuidade a esses assuntos. Até logo, um abraço grande de cada um.